Ultimamente, no cenário global, está se tendo muitas manifestações, assim como teve no Brasil, até mesmo na Rússia e agora principalmente na França, onde alguns querem até a própria cabeça aí do Macron. Bem, no vídeo de hoje eu vou te explicar o que está acontecendo e, aliás, o Biden já jogou aí algumas indiretas, provando que talvez os Estados Unidos possam ter algumas informações até um pouco sigilosas, tá? Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar tudo isso, então já chega deixando o like, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhum desse tipo de conteúdo, tá? Deixou o like, compartilhou e se inscreveu? Vamos lá para a gente assistir então o nosso vídeo. Para quem não sabe, na França estava se tendo uma blitz aí, né? Infelizmente, acabou que um garoto que era norte-africano, praticamente, foi aí parado nessa blitz. Acontece que ele meio que, não vamos falar assim, ele meio que se rebelou e não parou na blitz e decidiu atravessar e ignorar o policial que havia parado ele, tá, gente? Então, resumindo, ele foi parado, mas em vez de apenas ser entregado alguns documentos somente, ele saiu andando com o carro depois. Acontece que um policial norte-americano, um policial, gente, lá da França, né, um francês, assim como o próprio garoto também era francês, resolveu reagir devido à fuga desse adolescente de 17 anos, tá? Então ele atirou. Nesse caso, quando ele atirou, acabou acontecendo que acertou o tórax do menino e ele veio a falecer e gerou uma polêmica imensa na França isso, porque várias pessoas ficaram bem indignadas com a situação, acontecendo a chegar até o próprio caso de que muitas delas saíram para se manifestar contra isso, tá? Outras jogaram até a própria culpa no governo aí do próprio Macron, tá? O Macron deu seu pronunciamento que é inadmissível acontecer esse tipo de situação aí na França, mas mesmo assim muitas pessoas resolveram aí meio que manifestar por causa disso, chegando à prisão mais ou menos de 150 pessoas que estavam na manifestação, consideradas elas então com distúrbios, tá? Devido a essas manifestações que aconteceu lá em Paris, na França, Macron decidiu dobrar as guardas nesse último tempo, tá? Então, resumindo, em vez de colocar uma quantidade pequena aí de policiais, ele aumentou para um nível de chegar a 40 mil policiais. Então, resumindo, vai ter muita gente aí, muita preocupação na França. Mas não somente aí praticamente na capital, em Paris, mas também em outras cidades aí um pouco do interior também da França, estão aí mantendo medidas meio que assim restritivas, tipo o toque de recolher às 21 horas, até mesmo aí, né, fechamento de algumas lojas em outras situações assim, porque tá todo mundo com medo de mais novas manifestações e rebeliões. Então, resumindo, as prefeituras e até mesmo a própria presidência aí do Macron se manifestou e acha que pode ter um problema grande aí, que não seja somente essa manifestação que teve, onde 150 pessoas foram aí presas, mas sim possa ter manifestações piores que essa, gerando aí um cenário caótico dentro da França. Já entra o fator que algumas das pessoas que estavam manifestando eram contra aí o Macron na presidência. Então, resumindo, pode ser aí um debate não somente por causa da morte do garoto, mas também algo político envolvido no meio, tá? Então, para analisar um pouco para você ver a situação de como está saindo de uma coisa indo para outro lado, pode gerar uma polêmica grandona lá na própria França. E já que a gente falou de guerra civil, né, a gente está vendo aí praticamente manifestações. Tá rolando algumas coisas parecidas na França contra o próprio governo de Putin, né? E até algumas rebeliões, assim, quando se fala de mercenários. Acontece que Biden soltou uma nota ontem falando que não era para acreditar nas alegações que Vladimir Putin havia feito sobre o grupo Wagner, tá? Dizendo que talvez não seria assim tão viável. A gente sabe que o representante do grupo Wagner, o Prigozhin, foi para Belarus, onde teve uma conversa com o representante de lá, que é o Alexandre, e virou um problemão, tá, gente? Por quê? Porque muitas pessoas falaram o que eles ameaçaram para que ele recuasse, ou então que negociação foi feita. Provavelmente os Estados Unidos possam ter algumas informações a mais sobre essa situação, o que prova que o próprio Biden, quando ele estava indo lá para uma comitiva falar sobre o assunto aí da crise na própria Rússia durante a guerra, ele saiba de alguma coisa além que se envolva aí o grupo Wagner, tá? Então ele acha que o quê? Que desde quando começou a guerra, esse momento foi o momento mais crítico para Vladimir Putin. Por quê? O Putin meio que assim, em praticamente 23 anos que ele já teve aí no poder, essa foi a vez que assim, o impériozinho dele, vamos falar assim, ficou meio abalado. Então
praticamente a gente viu o desespero na alma de Vladimir Putin, chegando até a recorrer à Bielorrússia, né? Então, resumindo, ele não estava esperando tanto isso. E também o próprio Biden confirma, né, e acha que esse pode ser aí um problema para o Vladimir Putin, porque devido aí aos encontros de outras pessoas envolvidas no meio, né, praticamente como os próprios generais aí, né, a gente acaba de ver que talvez o governo russo não esteja assim tão aliado de Vladimir Putin. Então, isso é um problema gigante quando a gente fala sobre essas questões assim, tá, gente? Mas é isso, Biden, a gente sabe que ele já está confirmando que a Rússia e qualquer outra medida a gente ia saber que ele não estaria do lado da Rússia, aliás, ele é um dos maiores patrocinadores praticamente da guerra pro lado da Ucrânia, né, trazendo armamentos. Então, ele não ficaria de forma alguma aliado à Rússia, mesmo que ele saiba que a Rússia possa estar ganhando, mas realmente aconteceu o fato de que a Rússia nesses últimos dias teve uma queda grande aí quando se fala de relação da guerra, tá? Porque veio contra-ofensiva, veio outra situação e finalmente chegou ao ponto, acho que a gente viu que teve sim um balanço aí no governo do Vladimir Putin, tá? Mas como a gente já sabe, ele é velho de casa, ele sabe todas as manhas aí praticamente de guerra, de outras situações de administração também. Foi uma balançada assim muito rápida, mas voltou para o lugar. Então não teve tanto assim caos. Mas por outro lado aí a questão de rebeliões, né, e até mesmo aí de manifestações na própria Rússia já é um problema que pode ser bem caótico, mas é um problema interno, né? Então, tipo, os Estados Unidos sabem que isso não tem praticamente muita coisa a ver no como ele pode interferir, né? Então, sendo um problema interno na Rússia, ele não fala muito sobre isso, tá? Bem, o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado das informações, trazendo as últimas informações para vocês. Um beijo e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Deixe o like, compartilhe e se inscreva.